Bom, pessoal, o capítulo 3 é de ministério, tá? O ministério no AT e no NT, né? Vamos falar dos dois aspectos. Primeiro no AT, né? No Antigo Testamento. Há diferentes termos usados no Novo Testamento para se referir ao trabalho pastoral. Geralmente traduzidos para o português como ministério, tá? Todos enfocam a ideia de serviço, de prestar serviço, de estar debaixo de ordens, como vimos lá na definição lá atrás, tá? É muito bonito ler aí em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, né? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Não sei se é por força do secular, né? Ser ministro lá é uma coisa importante. No nosso caso, é importante, é bonito, mas aqui está dizendo que os ministros se considerem ministros de Cristo, debaixo das ordens de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, tá? Isso é ministrar, né? Em Atos 26:16 fala assim: porque por isso te apareci, para te constituir ministro, né? O termo grego que aparece aqui é uperetes, tá? Cujo significado está ligado à ideia geral de serviço, né? Um trabalhador braçal, uma pessoa que prestava serviço para outra, que estava debaixo da ordem da outra. Esse é o uperetes, tá? E na antiguidade usava-se os remadores, né? O remador de baixo, o barco, né? Os remadores ficavam embaixo nos primeiros barcos, e aqueles remadores, eles estavam debaixo da ordem do outro que estava lá vendo, né? Rema, e dá a cadência, e eles iam remando. Se parasse, para, se continuar remando, quando o outro para, podia bater nas pedras e tudo. Então, o remador estava debaixo das ordens, né, das ordens do capitão, né, do supervisor que o supervisionava. Então, esse era o Peretz, dá essa ideia geral de trabalho, né, de servil, tá? Serviço. No Antigo Testamento, o ministério era restrito à tribo de Levi, tá? Como eu já falei para vocês antes, né? A tribo de Levi prestava o serviço na tenda, carregando, montando, né, organizando, limpando os utensílios do templo, tá? Quando era a tenda da congregação, era eles que montavam, desmontavam, cada um tinha um cargo, cada um levava alguma coisa, tá? E é, só da família de Arão, né, e dos seus descendentes podiam ser sacerdotes. Eles eram levitas também, da tribo de Levi, tá? Como era Moisés, como era Arão, tá? Mas os demais levitas das outras ramificações da tribo fazia todo o trabalho ministerial. Então, todo o trabalho ministerial era feito por levita, tá? Os demais membros da tribo de Levi eram auxiliares dos sacerdotes, né? Assim como os sacerdotes era levita, mas nem todo levita era sacerdote, como eu disse para vocês, só os filhos de Arão, tá? Mas de um modo geral, o ministério era exercido por levitas, tá? Aí o pessoal chama muito os levitas hoje, acha que levitas são cantores, né? Cantores foi estabelecido depois, como eu disse para vocês, né? No ano 1000 antes de Cristo, tá? E no tempo de Davi, né, pegou-se os levitas que estavam sem função ali, porque o templo agora já era fixo, um local fixo, não precisava desmontar, carregar, tal, né? E uma parte dos levitas foi utilizado como cantores também, que nem existiam lá, né? Nem temos notícia, pode ser que existiam, mas não temos nada escrito lá dos levitas originais, tá? O plano original de Deus era que toda a nação de Israel fosse um reino sacerdotal, sabia disso? Tá? Êxodo capítulo 19, verso 6. Mas os pecados de Israel, né, como povo, foram tantos desde sua libertação do Egito, que Deus alterou o plano, né? O plano de Deus já estava estabelecido, né? Quem bagunçou o plano foi o homem, né? O ser humano, tá? Mas a ideia de Deus é que a nação fosse, o povo fosse uma nação sacerdotal, tá? O que já implementou no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, não, tinha a figura do sacerdote, do levita, tá? Do levita sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote
é aquela pessoa que se coloca como mediador entre Deus e os homens, tá? Ali no meio coloca-se um homem, o sacerdote, para interceder pelos pecados daqueles, né? Deus está de cá, o povo de cá e o sacerdote no meio. Então o sacerdote traz as demandas do povo até Deus, mediador, tá? Mas ele era um mediador fictício, ele era só um exemplo de mediação, muito falha, né? Que tinha que fazer o sacrifício e ainda tinha que repetir o sacrifício porque não era perfeito, tá? A perfeição só veio com o verdadeiro mediador, que aquele sacerdote apontava, que é Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, tá? Esse é mediador, porque ele fez o sacrifício, ele apresentou a sua função sacerdotal uma vez por todas, tá? Por que foi só uma vez? Por que não precisa repetir? Porque é perfeito, tá? Então essa foi, tá, a diferença lá do ministério no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento aí muda, né? Vamos ver aqui de uma forma geral, tá? Todo crente pode servir ao Senhor, né? De uma forma geral, o ministério agora é geral, né? Mas vós sois o sacerdócio real. Então agora já somos chamados todos nós de sacerdotes, né? Nós mesmos podemos interceder por nós mesmos. Onde Cristo é o sumo sacerdote, tá? E nós, todos nós, somos uma nação sacerdotal, tá? Então o ministério agora é em sentido geral. Lá no Velho Testamento era só o levita. No Novo Testamento, todo mundo pode orar, todo mundo pode entrar na presença de Deus, todo mundo pode ministrar, somos ministros, tá? No ID de Jesus há todos os salvos, né? Então todos são sacerdotes, tá? Querendo, Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aquele famoso versículo, né? Que aperfeiçoamento dos santos para a obra de ministério vai edificar o corpo de Cristo. Por isso que nós estamos falando dessa matéria aqui, tá? Como em Mateus 11:28 ele convida, né? Os cansados e oprimidos pelo pecado para vir a ele, né? E em Mateus 4:19 o crente não importa, né? Se é pastor, evangelista, presbítero ou apenas membro da igreja, né? Ele deve se manter ocupado, né? Procurando fazer a obra de Deus, procurando ser um ministro. Isso é o chamado geral, é o ministério geral. Todo mundo é chamado para ser um ministro, para fazer parte desse ministério. Mas tem também ministérios específicos, com funções específicas definidas, tá? De um modo geral, todo mundo foi chamado para adorar a Deus, todo mundo foi chamado para levar o evangelho, todo mundo foi chamado para servir. Agora, especificamente, conforme Lucas, capítulo 6, verso 13, essa chamada especial do Senhor para o ministério depende da sua escolha. Tal escolha é uma tarefa difícil, delicada, né? Jesus passou uma noite em oração, né? Para depois separar os seus obreiros ali e enviá-los, tá? É responsabilidade da igreja local, a consagração e o envio desses obreiros aí, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. A igreja, como corpo de Cristo, deve reconhecer, avaliar, preparar, consagrar e enviar esses obreiros ao ministério. 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 22, Paulo alerta Timóteo, né, que era pastor, tá? Para que não consagrasse precipitadamente vidas para o ministério. Caso contrário, ele seria cúmplice dos pecados desses obreiros, tá? Das falhas, dos defeitos deles, né? Então, deveria ser um pouco mais criterioso, vamos dizer assim, tá? Tá, as funções então ministeriais na igreja. De Efésios 4:11, né? O ministro do evangelho, né? Os ministros são os primeiros, são ordenados pela igreja, no nosso caso, ordenados pela convenção, são pastores, missionários, evangelistas, pela Igreja Assembleia de Deus, né? Outras são diferentes, né? Na época atual, a igreja convencionou por si mesma designar todos os ministros, né? Ora como pastor, ora como missionário, ora como evangelistas, tá? Então, o ministério ficou restrito àqueles que são consagrados, que são convencionados, tá? Depois vem os pastores.
E ele deu para a igreja pastores e mestres, né? Para que eles, na qualidade de ministros de Deus, pudessem conduzir homens e mulheres como um só corpo, né, no caminho do céu, destacando-se mais pela liderança da igreja local, servindo ao Senhor como sacerdotes, administradores, conselheiros e muitas outras funções. Estou falando das funções pastorais desses pastores, tá? No geral, é dever do pastor dirigir a igreja local e cuidar das suas necessidades espirituais. Dirigir a doutrina, dirigir a administração dos recursos financeiros, dirigir a propagação do evangelho, o crescimento, dirigir a igreja, tá? E cuidar das suas necessidades e fortalecer aqueles que já estão lá dentro da igreja, tá? Lá em Atos, capítulo 20, verso 28 ao 31, estão discriminadas algumas atribuições específicas do pastor, tá? Como apacentar a igreja, refutar heresias doutrinárias, né? E exercer vigilância contra pretensos opositores, porque aparece muita oposição com relação ao evangelho, aparece muitas heresias desde o tempo dos apóstolos, né? As heresias já estavam presentes. Agora quase não se fala nisso, mas é um erro, porque elas existem, estão aí, precisam ser refutadas, tá? Para que a igreja seja sadia espiritualmente, para que ela seja o corpo de Cristo, tá? Na Bíblia Sagrada, a função do pastor numa igreja é apacentar, é cuidar, tá? De acordo com o dom dado por Cristo. Então, a Bíblia compara o pastor da igreja como o pastor da ovelha. Nós, aqui no Brasil, temos, só em algumas regiões, a questão das ovelhas, né? Outros lugares têm, mas em menor quantidade, né? Mas como eles tinham lá, aqui não tem, né? Aqui as fazendas são bem definidas, tem umas cercas em volta e tal. Lá não. Lá cada pastor pegava o seu grupo de ovelhas e ia com eles em busca de pastagens. Acabava ali, eles eram nômades, ficavam dias andando com essas ovelhas e cuidando delas, né? Zelando para que elas não fossem atacadas por animais, né? Para que elas não se machucassem, não caíssem no precipício, né? Porque elas são muito inocentes, elas são muito dóceis, né? São muito, tá? Então a comparação de Deus, do pastor com as ovelhas é a mesma, que elas não sabem o que fazem, né? Se largar a ovelha quietinha aqui, ela se mete no buraco ali, né? Enche de carrapicho lá. Então o pastor tem que ficar olhando o rebanho ali, cuidando, né? Estou falando no sentido espiritual, vocês estão entendendo por que Deus colocou a igreja comparada com o pastor? Porque o pastor cuida, levanta de madrugada, leva, traz, conduz, orienta, tá? Esse é o trabalho pastoral, tá? Esse dom tem como principal manifestação o amor. Não tem amor, pastor sem amor, tá? Senão é aquele lobo, né? É aquele falso pastor, que nós vamos tocar nesse assunto depois, tá? Depois vem os missionários, né? O termo tem origem na palavra apóstolo, né? Que quer dizer enviado com a autoridade de quem envia, tá? Quando ele é enviado com a credencial de quem enviou, né? O missionário seria a pessoa encarregada de plantar igrejas no mundo e estabelecer a doutrina, não só de plantar igreja. A função do missionário é plantar a igreja e estabelecer a doutrina. Qual a doutrina que será pregada aqui, né? Qual o credo desse povo aqui? Muitas igrejas nem usam esse credo, eu coloco nos nossos materiais. Olha aí no início da sua apostila que tem o credo das Assembleias de Deus aí, porque isso precisa ser reafirmado sempre, tá? Modernamente, nós chamamos de missionários aquele que sai com a missão especial a mando do Senhor, seja para projetos de evangelização ou para projetos sociais, também, tá? Ou educacionais, além das fronteiras da igreja local, saindo de dentro da igreja e indo levar, né, desempenhar esses projetos. Nós vamos falar disso depois também. Depois vem os evangelistas, também são ministros, tá? Há evangelistas que se sentem menosprezados, né, com esse termo, mas o autêntico evangelista não, tá? Evangelista, ele tem um trabalho, uma função evangelizadora muito importante dentro da igreja, tá?
Enquanto que o missionário é fora das fronteiras da igreja, o evangelista tem um trabalho parecido, mas dentro da igreja local, né? De angariar novos membros, ajudar no crescimento, na divulgação do evangelho para que a igreja cresça. Então, se as funções forem bem distribuídas para as pessoas certas, com o chamado certo, a igreja vai crescer, tá? Depois vem os presbíteros, né? Os presbíteros locais. A escolha de líderes locais, né, foi uma tarefa empreendida por Paulo e Barnabé, né, com o propósito de organizar a igreja para que tivesse um crescimento saudável e contínuo. A igreja precisa ter um trabalho de crescimento contínuo. Ela precisa crescer continuamente. Para isso, ela tem que usar os seus ministros. Ela tem que usar os seus obreiros, tá? Em Atos 15, 22 diz que, acompanhado de Silas, Paulo voltou para Antioquia, tá? Da Síria, né? Para preparar mais obreiros, né? Chamados anciãos, né? Chamados obreiros. Nem sempre eles eram de idade, mas ancião quer dizer uma pessoa de idade, mas os obreiros foi inicialmente chamado de ancião por causa da responsabilidade que tinha, né? Ou presbíteros, né? Com a finalidade de liderar, né, e de administrar as igrejas, né? Inicialmente, os próprios presbíteros eram os pastores, tá, das igrejas, né? Tito 1, 5 e 7 mostra a intenção de ajudar as igrejas localizadas em Creta, tá? Onde Paulo incumbiu a Tito para auxiliar os presbíteros locais que haviam sido preparados, né, nas viagens anteriores de Paulo àquela região, tá? Isso estou falando dos presbíteros gerais, né, dos presbíteros locais, mas temos os presbíteros gerais. 1 Pedro 5:1. Eram como obreiros que tinham conhecimento maior, né, da palavra, que tinham que trabalhar junto às igrejas, ensinando, transmitindo conhecimento aos líderes, né? Pedro foi como um porta-voz dos apóstolos junto às igrejas locais, por onde era enviado, né? Levando instrução, né, dos apóstolos com a finalidade de motivar os líderes locais, tá? Em 2 João, capítulo 1, né, o ancião ou presbítero é o próprio João, né, um dos 12 discípulos de Jesus, né? João tinha a responsabilidade de advertir sobre acerca dos falsos ensinadores, tá? Então, aqueles que dão ensino, aqueles que ajudam na administração da palavra, né? Aí já tem os diáconos agora, ou diaconisas, né? A igreja tinha muitas mulheres que serviam a igreja primitiva, tá? E até hoje nós temos, né? Em Filipenses 1:1, né, capítulo 1, verso 1, é aquele que serve, as suas principais funções era cuidar das necessidades físicas da congregação, especialmente das viúvas, né? A instituição dos diáconos foi baseada na necessidade que surgiu, tá? Para cuidar das viúvas e da ordem interna da igreja e outras tarefas gerais, tá? Hoje existe a posição do diácono ou diaconisa como oficial da igreja, em algumas igrejas, tá? É um dos dois tipos de ministros ou servos da igreja, tá? Conforme Atos 6, de 1 a 6, a instituição dos diáconos se deu em função do crescimento da igreja, da necessidade que surgiu, porque os líderes passaram a acumular muitas tarefas, né, em seu ministério, e precisava de auxiliares que cuidassem dos assuntos de ordem material, que é o caso dos diáconos, mas precisava também de auxiliares que os ajudassem na administração da palavra, né, na execução da doutrina, tá? A igreja tem que estar atenta às doutrinas, né, e o trabalho doutrinário, e os apóstolos perceberam isso e criaram então aí os diáconos, tá? Tem também cooperadores, né, ou auxiliares. O cooperador, né, tem aí dois versículos que falam de cooperador. Não denota no original uma categoria de obreiros como é na igreja hoje, tá? A igreja designa certos obreiros, inclusive iniciantes, como auxiliares ou cooperadores, né, como aprendizes. Hoje a igreja faz isso, ela designa esses obreiros aí para, né, como aprendizes para serem os seus futuros obreiros, tá? Existiu e existirá sempre o cooperador ou auxiliar que jamais se destacará, né, nos reconhecimentos feitos pela liderança da igreja. Mas Deus sempre sabe daqueles obreiros que têm, né,
conhece os obreiros que tem e sabe a quem ele deve usar na sua obra. E depois vem os porteiros, né? Este porteiro, né, quase sempre integra uma categoria de obreiros locais, tá? Para os que pensam que ser porteiro na casa do Senhor é um cargo irrelevante, é bom saber que Samuel, o grande profeta Samuel, iniciou o seu ministério como porteiro na casa do Senhor, tá? E ele foi sacerdote sem nem ser levita, ele era adotado pelo templo, né? E ele não era da casa de Arão, e ele servia na casa do Senhor como sacerdote, como mediador, né? Como figura do mediador, porque o mediador mesmo é Jesus, nós sabemos disso, tá bom? Mas ele desempenhou um grande trabalho como porteiro, e aí Deus então o elevou ali sobre os seus irmãos. Então, quer ter um ministério vitorioso, profícuo, então desempenhe bem a função para que foi chamado, para que Deus possa utilizá-lo na sua obra, para o crescimento da casa do Senhor, da obra de Deus, porque precisa de ministros, precisa de pessoas que sejam obedientes a ordens, né? No sentido geral, tá? Que sejam obedientes doutrinariamente, que sejam pessoas que estejam dispostos a se colocar debaixo das ordens do seu Senhor, que é Jesus Cristo, tá? Que é o dono da igreja, que é o que coordena todas as coisas. Ok? Deus abençoe.